Tem uma questão que distancia, na verdade, de cara, basicamente, esses dois territórios, né? Publicidade e conteúdo. Publicidade é um território que é o território que o marketing pertence, é o território da mídia, é o território da intrusividade, da interruptividade. Natural, porque foram construídos assim, interrompendo para comunicar uma mensagem que precisa vender algo. Então o território da publicidade, do marketing e da mídia sempre foi um território de venda e comercialização de uma mensagem institucional ou de um produto. O foco, a existência dele é para isso. Por isso que vai continuar a existência da propaganda, a importância da propaganda, porque alguma coisa tem que comunicar para vender. Quando a gente vai para o outro território, que é o território do conteúdo, é o território do entretenimento, é um território das histórias, é o território da imersão das pessoas, onde as pessoas mergulham num universo paralelo, elas mergulham num universo de história, num universo do imaginário, no universo de alguma coisa que vai muitas vezes escapar a elas ou que vai distanciar elas de uma mensagem tradicional voltada para vender alguma coisa para ela. Então, o que está acontecendo é que a audiência está cada vez mais escolhendo o conteúdo, porque o conteúdo não interrompe, não é intrusivo, e cada vez mais o entorno dele e a direção dele é voltado para história, para criar história. E a importância da história, assim como a gente cada vez mais vê seriado, cada vez mais vê curta, longa-metragem, é que a gente... naturalmente, como ser humano, a gente se conecta com histórias, porque o ser humano é assim. O que acontece? O conteúdo e o entretenimento, eles são baseados na estrutura narrativa aristotélica, que depois incorporou nos anos 60 e tornou muito mais orgânica a estrutura narrativa aristotélica, a concepção da jornada do herói, do Joseph Campbell, que é um mitólogo, um antropólogo incrível, que infelizmente não está mais aqui. Mas essa estrutura narrativa, ela conta uma história com começo, meio e fim. Uma história que é desenhada e organizada em um roteiro para te agarrar, para agarrar a audiência. Como foi há 3.000 anos atrás, praticamente, quando Aristóteles desenhou um jeito de organizar as histórias que aconteciam no teatro grego. Então isso não tem nada a ver com o mundo do comércio, da venda de produto e mensagem. Tem que ser uma coisa orientada e uma ideia concebida pela marca, com a agência, orientada para envolver as pessoas através da história. Então, a gente, na verdade, não está evoluindo no mundo do conteúdo, do entretenimento, para uma coisa assustadora que a gente nunca viu. Na verdade, a gente está voltando para um básico, que é o básico da história, que é o que mais agarra o ser humano, porque a gente vai dormir desde pequenininho ouvindo historinha, a gente pensa acordado e dormindo em forma de história, com começo, meio e fim, muitas vezes com herói e antagonista. Então, voltando até para essa estrutura narrativa aristotélica, que é o que o storytelling representa quando ele entra no território do conteúdo, cada vez mais, para ser um conteúdo mais relevante, porque conectou com as pessoas e fez sentido para as pessoas. E para tornar ele muito mais palatável, mais envolvente e agarrar as pessoas, ele entra como uma técnica. Então, ele permeia e transforma aquela ideia em algo que vai ser voltado para um valor humano, algo que vai criar valor na vida das pessoas, que vai inserir a marca num nível de discussão muito maior do que ela está quando ela vende um produto ou quando ela fala dela mesma. Então, são territórios muito diferentes. Quando você olha de volta para o território da venda, você vê algo muito similar com a compra de um break comercial, quando você vê o product placement, né? O product placement, assim como o merchandising, no Brasil ou fora do Brasil, eles são primos de uma mesma tribo, que é a tribo voltada para patrocinar. É a tribo que faz a associação de conteúdo com comercialização de mensagem e produto. Então, é mais um momento de venda, é mais um momento de exibição de mensagem e de marca. Então, ali faz todo sentido a marca e a agência sentirem que é uma zona de conforto, onde eles vão só, ao invés de comprar no break, eles vão comprar dentro do conteúdo, mas vão inserir com a mesma intenção e o mesmo mindset de quero vender o máximo possível o que eu quero passar e o que eu quero que as pessoas entendam e o meu produto. Hoje, cada vez mais, e o futuro, quando a gente pensa em conteúdo e entretenimento, a gente está pensando, obviamente, em algo até maior, que é o content marketing,
que é o B2B, que é qualquer forma de comunicação entre marca e consumidor que respeite a metodologia, o percurso mais humano, mais envolvente, mas a partir de algum assunto que seja muito mais relevante para as pessoas e mais importante para as pessoas. A audiência hoje ela não compartilha um conteúdo e não comenta sobre ele porque uma marca construiu aquele conteúdo. Ela compartilha porque foi interessante para ela, mesmo quando é um gatinho brincando na internet. Então, o conteúdo ele tem que ser importante para as pessoas, ele tem que gerar algum tipo de significado. Então, o rumo cada vez mais para o conteúdo, para o entretenimento, quando a gente pensa em marca, é sim conectar cada vez mais as pessoas a partir da relevância e conectar cada vez mais as pessoas a partir da orientação para a história. O Scott Donaton, que é um cara incrível, foi presidente do júri ano passado em Cannes, foi editor-chefe da Advertising Age, lançou há uns 10 ou 13 anos, pelo menos, uma coluna na Advertising Age dedicada a essa interseção do marketing com o entretenimento e a propaganda, chamada Madison Vine. Depois publicou um livro que acabou de fazer 10 anos. Tem uma frase que ele fala muito simples, que ele tenta desmistificar um pouco essa diferença entre propaganda e conteúdo, que é assim: propaganda é o que a marca quer dizer, é o que a marca quer contar. Literalmente. Conteúdo é sobre o que as pessoas querem falar, é algo que as pessoas querem se envolver, interagir e, naturalmente, começar uma conversa, expandir uma conversa a respeito daquilo. Para isso acontecer com as pessoas, é fundamental que isso seja orientado para o ser humano, que tenha valor para elas.